Olá, boa tarde, paz seja convosco. Aqui fala o pastor Samuel Marques, da Igreja de São José do Rio Preto, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, em São José do Rio Preto. Deixa eu checar o áudio aqui. Isso, agora vai. Muito obrigado a todos pela sua participação. Né? Novamente, então, eu sou o pastor Samuel Marques, da Igreja de Deus, em São José do Rio Preto. Você está participando agora da oração do meio-dia. Ore ao meio-dia pelo Brasil. Essa é a nossa campanha. Ore ao meio-dia pelo Brasil. Estamos convocando você para orar pela nossa nação. Né? Você é nosso convidado para orar todos os dias. Nós estamos aqui pedindo a Deus a bênção sobre a nossa nação. E eu ofereço a você aqui um livro sobre oração, chama-se Ensina-nos a Orar. Né? Então, esse livro vai te ajudar a construir um bom hábito de oração. Tenho também aqui um outro e-book, um livro chamado A Lista de Trump. Esse e-book, ele vai mostrar para você quem são as autoridades brasileiras que sofreram aí a cassação do visto pelo governo norte-americano. Então você vai ter essa noção, vai saber, né, quem foram as autoridades que tiveram seu visto de entrada nos Estados Unidos cassados em julho desse ano. E aí tem aqui um currículo, uma foto, então você vai poder orar para essas autoridades, pedir a Deus a bênção aí para que essa foi uma medida inédita, isso nunca tinha acontecido, e também a aplicação da lei Magnitsky, né, sobre um ministro da Suprema Corte. Nós vamos depois também produzir um material aqui para disponibilizar para os irmãos. Então, são questões que nunca aconteceram no Brasil. O Brasil está em guerra comercial, o Brasil está em guerra tarifária, o Brasil está em guerra ideológica, política, o Brasil está em guerra contra o crime organizado, né? Vocês viram ontem aí a operação da Polícia Federal que mostrou aí o crime organizado sendo, né, apoiado por empresas financeiras, tendo propriedade de posto de gasolina, usina, fazendas de cana. Então, assim, uma participação muito forte na economia, né, do crime organizado, irmãos. Então, isso também é uma preocupação e, com certeza, motivo de nós colocarmos em oração a nossa nação, o nosso Brasil. A Bíblia diz: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, irmãos. A nossa vida calma e pacífica no Brasil passa pelo governo. Então, nós precisamos orar, irmãos, pelo governo municipal, para Deus abençoar o prefeito, os vereadores, pelo governo estadual, o governador e deputados estaduais, e orarmos também pelo governo federal, né? Também o presidente, o vice, e os seus secretários, os seus ministros, e também os deputados federais e senadores, né? E ainda pelo judiciário, né? Os juízes aqui da primeira instância, os desembargadores nos tribunais, e os ministros em Brasília. Então, oramos, irmãos, pelos poderes, pelos governos, por todas as pessoas que têm autoridade nesse país, para que eles façam um bom trabalho e tragam aí uma vida mais tranquila para todos nós. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós estamos crendo nessa palavra, que nós vamos orar, clamar o nome do Senhor, nos humilhar na sua presença em oração, buscar ao Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos, buscando uma postura íntegra na presença do Senhor, que as pessoas também, né, que a nação inteira se converta dos seus maus caminhos, e então Deus possa nos ouvir dos altos céus, perdoar os pecados dessa nação e sarar a nossa terra. É isso que estamos pedindo, irmão. Não pedimos intervenção federal, intervenção militar, intervenção internacional. Não estamos aqui convocando protestos, que você vá para a rua. Não, irmãos, nós estamos orando e pedindo intervenção divina. Estamos aqui pedindo que Deus faça o milagre que a nossa nação precisa. É isso que estamos buscando aqui em oração, além de aprendermos um pouco mais sobre a Constituição Federal.
Meus queridos alunos, alunos e irmãos na fé, amigos que estão acompanhando essa programação, nós estamos aprendendo sobre a Constituição Federal e hoje eu tenho uma notícia importante para você. Concluímos a Constituição Federal inteira, né? Hoje nós vamos chegar no artigo 250, que é o último artigo da Constituição Federal. Artigos 226 a 250, ainda falando da ordem social, a Constituição vai falar da família, dos índios e das disposições gerais. Então, hoje nós vamos concluir o estudo da Constituição, né? A partir da semana que vem, nós vamos iniciar uma nova fase do programa. Você está convidado a participar a partir do meio-dia, né? Nós estamos concluindo essa primeira temporada aqui, vamos dizer assim, falando da Constituição Federal. Eu quero agradecer hoje a presença aqui do nosso irmão Ivo Reis, né? Ele é nosso irmão lá de Colombo, no Paraná. Paz seja com todos os amados irmãos em Jesus. Amém. Irmão Ivo, obrigado da companhia. A irmã Ana Maria é aqui de São José do Rio Preto, né? Ela está aqui, paz seja convosco, irmãos, participando. A Nilza também, aqui de São José do Rio Preto. Nilza Ferreira, obrigado da companhia. Está participando conosco. A Genesi Brito, que é lá de Colombo, no Paraná, paz seja convosco. A Maria Batista, que é do Pará, tá? De lá de São Caetano de Odivelas, né? Lá uma cidade no interior do Paraná. Irmã Maria Batista, obrigado da companhia. Irmã Marinalva, Estância, lá em Sergipe, muito obrigado. A irmã Maria Batista dizendo, verdade, pastor, todos precisamos de oração, é isso. E a irmã Silene também no Pará, só que em Barcarena, é outra cidade do Pará, paz seja convosco. Então, nós temos aqui, Pará é um estado, né? Aqui da Maria Batista e da Ocilene. A Marinalva é do Sergipe, são 2 estados. A Genesi é do Paraná, são 3. A Nilza é aqui de São Paulo, 4. A Ana Maria, São Paulo, 4. E o Ivo do Paraná, ainda 4. Então, estamos hoje com 4 estados do Brasil representados aqui na nossa campanha de oração pelo Brasil, né? Então, a nossa campanha é Ore ao meio-dia pelo Brasil, tá? Então, essa que é a nossa campanha nacional de oração. Você está convidado a participar, você está convidado a orar pelo Brasil todos os dias ao meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje já há 4 estados participando aqui da nossa campanha de oração, né? Nós temos outros irmãos aqui que eu não consigo ver, né? Tem o pessoal que está no Facebook, o pessoal que está no aplicativo da igreja. Eu não consigo ver quem é, né? Eu só vejo o número de quem está no YouTube e, mesmo assim, se a pessoa não mandar um recadinho aqui, eu não sei quem é, né? Só vejo que tem tantas pessoas assistindo, mas não consigo identificar quem são. Então, se você estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, e quiser comentar, coloque aqui, olha, eu estou aqui, sou de tal cidade, a gente também está orando pelo Brasil, nós ficamos felizes de saber que temos mais companhia pedindo a Deus a bênção sobre a nossa nação. Então vamos lá. Também, se puder curtir o vídeo aqui, né? Não custa nada, você dá um joinha aqui no vídeo, você faz aí o seu comentário, tudo isso indica para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e ele mesmo indica para outras pessoas que estão procurando aí uma oração. Então, você curte, né? Inscreva-se no canal, que isso ajuda a divulgar a campanha de oração. Muito bem. Vamos lá, então. A partir do artigo 226 da Constituição Federal, ele vai tratar da família, tá? Artigo 226 e seguinte, ele vai tratar da família. E aí, o que diz o artigo 226? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. A família, vírgula, base da sociedade, irmãos. A Constituição Federal de 88 reconhece que a família é a base da sociedade. Ou seja, nós só teremos uma sociedade, você imagina uma casa. Só podemos ter uma casa se tivermos a base, né? Se tivermos o alicerce, se tivermos aquilo que sustenta as paredes, o teto, o telhado. Tudo que tem na casa, irmão, está sustentado, está baseado, está colocado sobre o alicerce. Se não tivermos alicerce, a parede entorta, trinca, a laje não pode ser colocada, né? Vai afundar tudo, o telhado não tem como ficar no lugar. Não tem como ter uma casa, irmão, sem que nós tenhamos um bom alicerce, uma boa base.
Quando nós falamos da sociedade como um todo, o Brasil, 220, né, milhões de pessoas que estão aqui, sabe qual é a base dessa sociedade brasileira, irmãos? A família. Nós precisamos da família para ter o Brasil. Isso, irmãos, está reconhecido na Constituição, apesar de termos aí uma ala de pessoas, de ideologias, irmão, trabalhando abertamente contra a família. Abertamente, tá? Então tem aí alguns vídeos na internet, né, de pessoas aí dessa vertente chamada progressista, que coloca algumas pautas aí na nossa sociedade, e alguns líderes desse movimento dizendo, irmãos, num congresso, com o microfone na mão, abertamente, usando a sua liberdade de expressão, né, porque elas podem fazer isso, elas são livres para falar não é crime, elas podem dizer, criar movimentos, isso é normal num país democrático, mas essas pessoas de cara limpa, vamos dizer assim, né, de peito aberto, lá numa reunião para todos verem, com o microfone na mão, a pessoa diz, olha, nós somos contra a família. Nós somos contra a família tradicional, pai, mãe, filho. Nós somos contra este modelo e esse modelo está falido, está superado e nós somos contra esse modelo, né? Então, como eu disse para vocês, a pessoa é livre, ela pode dizer o que quiser, mas essa fala, ela é contrária ao que diz a Constituição. A Constituição diz, artigo 226, a família, vírgula, base da sociedade. A sociedade, irmãos, ela está construída sobre uma base. Essa base é a família. E essa família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Tudo tem a proteção do Estado, todo bem jurídico do país tem proteção do Estado, mas a família, que é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o Estado deve proteger a família, a união do casal, o nascimento dos filhos, a criação desses filhos, a educação desses filhos, a profissionalização desses filhos, nós vamos ver já já. Tudo isso, irmãos, é a base da sociedade. Não tendo família, não tendo pais que cuidam desses filhos, não tendo pais que orientam esses filhos no caminho que eles devem andar, se nós não tivermos essa construção familiar, onde nós temos ali o lugar onde se protege essas crianças, onde se educa essas crianças, onde o casal pode expressar, né, o seu amor, o seu cuidado um pelo outro. Se nós não tivermos essa base, irmãos, nós não teremos a sociedade. É isso que diz o artigo 226. A família é a base e terá especial proteção do Estado. No artigo 227 diz assim, é dever da família, né? Então, dizendo que a família será protegida pelo Estado, mas é dever da família, da sociedade como um todo. Se a família não puder fazer isso aqui, a sociedade tem que assumir. Se a família ou a sociedade não puder assumir essas responsabilidades, esses deveres, o Estado deve trabalhar para cumprir esses deveres. Então, é dever tanto da família, quanto da sociedade, quanto do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, né, tanto a criança quanto o adolescente que está numa fase intermediária, não é mais criança, mas também não é jovem, não é adulto, o adolescente, também ao jovem, aquele que já cresceu, mas ainda não está na maioridade, com absoluta prioridade, o direito à vida. Então, é dever da família, irmãos, defender a vida das crianças. É dever da família, está na Constituição, defender a vida das suas crianças. Se as suas crianças estiverem em risco, irmão, é dever do pai e da mãe defender a vida dessas crianças. Se chegar lá alguém de maldade, querendo de alguma forma ameaçando a vida dessas crianças, irmão, é dever da família cuidar e proteger e assegurar o direito à vida dessas crianças. Também o direito à saúde, irmão. Se eu entendo que a minha família vai ter mais saúde, tendo 3 refeições por dia, ou sendo vegetariana, ou cuidando de alguma outro detalhe da vida dessa criança, irmãos, o direito à saúde, cuidando, irmão, trocando fralda, mantendo limpa, dando banho, irmão, seu direito é dever da família
assegurar à criança a saúde dessa criança, a alimentação dessa criança, a educação dessa criança, o lazer dessa criança, desse adolescente, desse jovem. É dever da família, irmão. E quando a família falha, a família não consegue, a família desagregou, os pais separaram, essa criança não tem mais apoio, irmão. Ela tem uma família próxima, um tio, alguém que possa cuidar, ótimo. Se não tiver, irmão, entra a sociedade, entra uma associação, entra uma igreja, entra uma instituição da sociedade, irmão, que vai prestar esse apoio. Lá, uma escolinha de futebol, alguém, irmão, que vai promover educação, saúde, alimentação para essa criança, mesmo que a família não possa. E se a família e a sociedade não puder fazer, entra o Estado, irmãos, oferecendo ali uma estrutura, como um orfanato, uma casa-lar, uma instituição de educação de jovens, um curso profissionalizante, entra, irmão, em cena o Estado. É dever tanto da família, quanto da sociedade, quanto do Estado, oferecer a essa criança, jovem, adolescente, o direito à vida, saúde, alimentação, educação e lazer. E tem mais, irmãos. Olha, continua o artigo 227. Profissionalização. Irmãos, é dever da família, da sociedade e do Estado oferecer uma profissão para essa criança, para esse adolescente. É necessário, irmão, que haja profissionalização. Essa criança tem que trabalhar. Esse jovem tem que trabalhar, irmãos. Uma pessoa em casa, irmão, sem serviço, sem trabalho, nós já temos esse ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, irmãos. Essa pessoa sem ocupação, sem um direcionamento na vida, essa pessoa sem um trabalho que lhe dê sentido, que mostra que ela é útil para a sociedade, para ela mesma, para ela se sustentar. Uma pessoa, irmão, à toa dentro de casa, que não tem uma profissão, que não tem um trabalho, que é mantido dentro de casa, irmão, sem nenhuma atividade, isso será péssimo, irmão, tanto para a sociedade quanto para a própria pessoa. É ruim para ela. Também deve assegurar o direito à cultura, à dignidade, o respeito, irmãos. Então, essa pessoa dentro de casa, essa criança, irmão, será respeitada, irmão, respeitado o seu espaço, respeitado o seu corpo, dentro, irmão, da unidade familiar. Também terá acesso à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Irmãos, é direito da criança conviver com a sua família. É direito da criança conviver com a comunidade ali, de onde ela nasceu. Isso é um direito humano, irmãos, conviver com a sua família. Existe todo um esforço, irmão, para não separar as famílias, irmão. A boa convivência, a boa formação de um ser humano, irmão, passa pelo convívio familiar. Existe um livro, irmãos, que diz assim, 10 coisas que os seus filhos precisam e que o dinheiro não compra. Se não me engano, esse é o nome do livro. Um tempo atrás eu li esse livro e a gente inclusive ofereceu, eu dei de presente para algumas pessoas aqui na igreja, na família, na nossa família. Eu acho que, se não me engano, são 10 coisas que o seu filho precisa e que o dinheiro não compra. Se não me engano, é isso. E uma delas, irmãos, é conviver com os primos. Então, você ter essa família, irmão, com lembranças boas que a gente tem dos primos, das bagunças que fazia, de ir na casa da avó, chega lá, encontrou o primo, encontrou a prima, brincou, deu risada. Irmãos, esse convívio familiar, esse convívio em casa, a mãe, o pai, o pai chegou do serviço, trouxe alguma coisa, a mãe, olha, a mãe preparou aquela sobremesa que todo mundo gosta. Irmãos, isso vai formar, irmãos, lembranças para sempre, a vida inteira. Essa pessoa será idosa e vai lembrar, irmão, das bagunças que fez com os primos, vai lembrar, irmão, do cheirinho gostoso da comida que a mamãe fazia, vai lembrar, irmão, do dia que o pai trouxe um presente. A convivência familiar, irmãos, ela é necessária à formação de um ser humano. É um direito humano conviver com a sua família e com a sua comunidade, com pessoas que falam a mesma língua. Irmãos, uma das punições que se aplicam às pessoas, aos criminosos, aos que frustram a vida em sociedade, irmão, é o exílio. O que é o exílio, irmão? É mandar você para uma terra longe, onde não terá o convívio comunitário, onde as pessoas não falam a sua língua, onde as pessoas não comem a mesma comida que você, onde você estará longe do convívio familiar, irmãos. É um tipo de punição. É como mandar para a cadeia, é como
colocar lá num lugar de serviço forçado, tal, é o exílio, irmãos, é um tipo de punição, mandar você para outro país, para impedir que você conviva, irmão, com a sua comunidade. É um tipo de punição. Então, veja, é um direito humano, irmãos, e está consagrado na Constituição, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado permitir que a criança, o adolescente, o jovem, conviva na sua comunidade, com a sua família. E mais, irmãos, né? Além disso, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Qualquer coisa dessa, irmão, que esteja na iminência de acontecer com uma criança, um jovem, um adolescente, a família, o Estado e a sociedade têm o dever, irmão, de mantê-la a salvo, de preservar essa criança, irmão, de discriminação, de exploração, qualquer que seja, de violência, irmãos. Então, cabe a nós, irmão, proteger, cuidar, irmãos, para que essas crianças não passem por uma experiência dessa. Todas as crianças, as nossas crianças, as outras crianças, irmão, porque é uma condição vulnerável. A criança, irmão, talvez aquilo traz um trauma para o resto da vida. Aquilo, irmão, vai trazer consequências para essa criança, uma violência, uma discriminação, irmãos, uma exploração na infância, irmão, talvez vai repercutir durante toda a vida dessa pessoa. E mais tarde, irmão, vai trazer consequências graves na vida dela, talvez para os relacionamentos que ela vai ter no futuro, para uma vida que ela possa ter no futuro. Então, é isso, irmão, que diz o artigo 227 da Constituição. Tem também o 229, que diz assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, veja, assim como os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, está na Constituição, no artigo 219, que é dever dos filhos maiores, o filho maior de idade, com 18, com 20, com 40, com 50, com 60, esse filho que é maior de idade hoje, ele tem o dever de ajudar, o dever de amparar os pais na velhice. Está na Constituição, artigo 229. Irmãos, a gente tem um trabalho, irmãos, para criar os filhos, né? Não é fácil, irmãos, é muito trabalho, né? Não é fácil, irmãos. Eu falo sempre, né, que eu hoje, irmãos, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 meninos, graças a Deus, hoje praticamente 3 homens, né, em casa. Uma bênção de Deus, os meus meninos já crescidos, né? O mais novo agora tem 18 anos, já é maior de idade. Então, irmãos, o meu caçula já tem 18, né? Mas os irmãos vejam bem, foi muito trabalho, irmão, criar esses meninos, não foi fácil, irmão, né? Eu brinco que a gente, né, andava com eles, irmão, era 2 cadeirinhas, né? Eles nasceram muito perto um do outro. O neto, que é o mais velho, um pouquinho mais, tem mais idade, mas os outros 2, o João Pedro e o João Vitor, nasceram muito perto um do outro. Então, tinha o neto no meio do banco de trás do carro, no meio de cinto, e os 2 pequenos, um de cada lado, com 2 cadeirinhas, irmãos. Então, a gente andava no carro com 2 cadeirinhas e o neto no meio. 3 crianças, irmão. Quando ia viajar, parava num posto, descia um, vai lá, troca a fralda, volta, vai lá, leva o outro, troca a fralda, e vai alguém cuidando do neto. Irmãos, não, eram 2 adultos e 3 crianças. Não era fácil, irmão. Foi bastante trabalho. Mas, irmãos, uma hora a gente também, o adulto, irmão, ele chega num momento da vida, né? Então é você adulto cuidando de criança. Chega um momento da vida também, irmãos, que você adulto está cuidando de 2 pontas. Você está cuidando das crianças que ainda não cresceram e dos pais idosos, irmão, que estão com bastante idade, precisando também de assistência. Então você está ali no meio, como adulto, cuidando das crianças e cuidando dos idosos, irmão. E é isso que é a vida, irmãos. É assim que funciona, né? Então, a gente também está fazendo esse trabalho, né? Deus abençoou, pudemos cuidar do meu pai, da minha mãe, com bastante idade, e fizemos esse trabalho. Agora tem a mãe da minha esposa, minha sogra, dona Wanda, nos ajuda muito, é bênção lá no nosso lar, e a gente também está cuidando ali, né? E nós temos, irmão, as crianças agora que cresceram, mas eles agora, irmão, são adultos, né? Então, esses dias atrás, nós fomos aí
num restaurante, né? Era o Dia dos Pais, no Dia dos Pais desse ano, nós fomos num restaurante e sempre, né, que nós íamos em algum momento no restaurante, terminava aquela refeição, aquela oportunidade ali e eu pagava a conta, né? Eu tinha lá 7 pessoas geralmente na mesa para pagar a conta, né? Que eu, a Ana, os 3 meninos, 5, a dona Wanda, minha mãe, talvez iam, 6, 7 pessoas nós estávamos na mesa ali. Dessa vez nós estávamos em 7, o neto com a esposa, mas os meninos foram lá e pagaram a conta, irmãos. E aí a gente brincou, né? Falou, olha, agora vamos inverter aí, né? Vocês estão trabalhando, os dois trabalham na mesma empresa, e Deus abençoe, irmão, que eles foram lá e pagaram a conta. Ah, mas que legal, né? É um momento diferente da vida agora, né? Que os meninos estão crescidos, estão adultos, irmãos. E a Constituição diz, no artigo 229, que o filho maior, ele tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, irmãos, na carência, na enfermidade. É isso, irmão. Isso é a família, irmãos. É gente cuidando de gente. Ah, isso aí é religião, é porque o senhor é pastor, o senhor é cristão, o senhor está falando isso aí. Não, eu estou falando isso aqui porque é direito, é o que diz a lei, é o que está escrito na Constituição Federal. Eu não estou falando aqui de nada de religião, de coisa. Não, nós estamos aqui numa campanha de oração, estamos falando de fé, mas não é só por isso, não. Está escrito na Constituição, artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência, na enfermidade. É dever, irmãos. Quando o hospital recebe um enfermo, uma pessoa doente, uma criança, ele fala quem é o pai, quem que é a mãe, quem são os responsáveis para ficar aqui, tem que ficar aqui acompanhando. E quando chega um idoso, irmão, ele fala, cadê os filhos? Porque está na Constituição, irmão, que é dever do filho ajudar e amparar os pais na enfermidade. Aqui no artigo 229. O hospital pega a ficha e fala, cadê os filhos? Tem que ficar um filho aqui, ele já é idoso, nós não podemos dar assistência, né, o tempo inteiro aqui, tem que cuidar de outros pacientes, então alguém tem que dormir aqui junto e dar assessoria para essa pessoa. Quem virá? O filho. Cabe aos filhos cuidar dos pais na enfermidade, irmão. Está aqui, artigo 229. Não é coisa de religião. A religião diz isso também, está escrito na Bíblia, mas aqui no 229 está escrito na Constituição. Tá? No 230, irmãos, a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Né? Então começa pelo filho. O filho tem o dever. Mas depois, a família também, a sociedade, o Estado também tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade. Não é para isolar ele, colocar lá no, né? Arruma um quartinho lá e some com ele. Não, irmãos, é para ele participar da comunidade, defender a dignidade, o bem-estar, assegurando, garantindo o direito à vida para todos os idosos, irmãos. Então, isso é fundamental. Tá? Tem também, irmãos, na Constituição falando sobre os índios, né? Já falamos da família, os índios são reconhecidos, né, para eles como organização social, costume, línguas, crenças, tradições, né? E também para que eles fiquem na terra que tradicionalmente ocupam, né? Competindo a União demarcar essas terras, proteger, respeitar os seus bens. Aqui tem uma discussão muito grande, né, irmãos? O Estado protege, claro, a comunidade indígena, como protege todas as outras comunidades do país. E muito se tem falado hoje, né, sobre essa questão, né, da questão da integração do índio. Nós temos hoje índio que se integra totalmente à sociedade, talvez não precisasse mais dessa proteção. Então, o índio integrado é uma outra situação, né? Tem um índio aí que vem para a sociedade e vai para a faculdade, né? Vira professor, vira médico, engenheiro, dentista, advogado, deputado, né? Nós temos hoje, se não me engano, 3 deputados que são índios. Então, isso, irmãos, é normal, né? O índio está integrado à sociedade, então ele é um cidadão brasileiro e não tem diferença entre ele e qualquer outro cidadão. Agora, o índio que está lá, vivendo de forma tradicional na sua terra, que não se integrou à sociedade, então ele tem uma proteção especial e tem uma fundação especial para cuidar disso, que é a FUNAI, para trazer ali um cuidado especial para esses índios, né, e evitar que eles, em contato com a sociedade, sejam de alguma forma discriminados, prejudicados ou tenham os seus bens retirados por alguém, né, que vai lá de alguma forma prejudicar essa sociedade indígena, tá?
Depois disso, de falar dos índios, vem as disposições gerais da Constituição. Então, ali são vários temas, né, que precisavam ser acertados, situações que eram que precisavam de uma luz, de uma direção, porque não tinha lei para tratar daquilo, ou porque a Constituição mudou alguma coisa e agora precisa regulamentar. Então, veio essas disposições gerais, do 235 ao 250. E lá diz o seguinte: nos 10 primeiros anos de criação de um Estado, então vamos dizer que criou um Estado novo, como foi criado o Estado do Tocantins, por exemplo. A Constituição, ao lançar a Constituição, promulgar a Constituição, já foi criado o Estado do Tocantins. Então, nos 10 primeiros anos de criação de um Estado, serão observadas algumas normas básicas. Entre elas, a de número 2 diz: o governo desse Estado terá no máximo 10 secretarias. De um Estado novo, recém-criado, ele terá no máximo 10 secretarias. Então, irmãos, isso vem reforçar aquilo que eu já disse para vocês, né, que qualquer governo, qualquer diretoria de empresa, ela funciona com uma equipe enxuta, né? Uma equipe ali, irmãos, de 5, de 10 pessoas, aqui no caso 10 secretarias, está ótimo, irmãos, né? Está muito bom para implantar um Estado. Depois, se precisar de mais, 15, 20, até é tolerável, mas 39, como nós temos hoje, 39 ministérios, irmãos, é uma coisa anticientífica, né? É um negacionismo científico a gente imaginar que uma organização vai ser dirigida, irmão, por 39 diretores e isso vai dar certo. Irmão. Isso é contraproducente, eu já falei isso em outro programa para vocês, e aqui tem um reforço a essa ideia, dizendo que um governo estadual criado do zero, quando começa um Estado, ele terá no máximo 10 secretarias, né? Então, isso eu já comentei com os irmãos. É um princípio administrativo que essa equipe seja mais enxuta para produzir eficiência, irmãos. Nós já vimos o que é eficiência. Eficiência é produzir com qualidade, com o menor prazo e com o menor custo, né? Então, preço baixo, fazer rapidamente, preço baixo e qualidade. Então, isso é muito importante. Mas vamos lá. E depois dessas que eu mencionei aqui para vocês, disposições gerais, nós temos mais 138 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias. São coisas, irmãos, que precisavam de algum ajuste maior ainda, além daqueles das disposições gerais. Tem outras coisas que estavam pendentes e que precisavam de um direcionamento da Constituição. Então, tem o ato das disposições constitucionais transitórias, que também é Constituição, e ali previa, por exemplo, um plebiscito que teve aqui no Brasil para checar, para o povo decidir se nós voltaríamos à monarquia, se seríamos parlamentarista ou não. Então, foi feito, irmão, um plebiscito, estava previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, que a gente chama. Fazia parte da Constituição, faz parte da Constituição esse texto, mas algumas coisas que estão lá eram transitórias, né, como o nome já diz, e já aconteceram. Então, está lá previsto esse plebiscito. Já aconteceu o plebiscito, acabou. Né? Então, aquele texto está lá, mas não é mais usado, não tem mais vigência, não tem mais força de reger nada na nossa vida, porque o que ele dispunha, o que ele mandava fazer já foi feito. Tá? Mas está lá outros artigos do ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo, por exemplo, no artigo 13, é criado o Estado de Tocantins, pelo desmembramento da área descrita nesse artigo, os municípios tais de Goiás, tal, dali para cima Tocantins, dali para baixo Goiás. Então, foi feito, né, no ato das disposições constitucionais transitórias, a criação do Estado do Tocantins e outras coisas, irmão, que agora já está resolvido, o Estado já está lá, implantado, está tudo certo. Então, não é mais um artigo que a gente tem, isso aqui tem que ser cumprido. Não, já foi cumprido, já resolveu. Por isso que é chamado de atos das disposições constitucionais transitórias, né? Coisas que eram para ser realizadas, são 138 artigos transitórios, situações que já foram resolvidas, outras ainda estão em andamento, mas é tudo transitório, será resolvido em breve. Em um momento ele deixa de ter força de lei, de comando para a nação, porque o que ele comandava já foi cumprido. Então está aí, irmãos, a Constituição Federal do Brasil. Chegou aqui a irmã Yara, lá de Salvador, mais um